TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais um programa original. Hoje é sexta-feira, dia 1º de abril. Ai, gente, 1º de abril dá vontade de contar as mentirinhas boas, né? Eu fiquei com vontade, eu fiquei pensando, eu queria dar as seguintes notícias. Eu queria falar assim, hoje a gente vai começar o programa dizendo que a gasolina está R$1, que o salário está 3.800. Só queria contar mentira boa aqui, mas não dá, né? Não dá, o programa é sério, a gente tem muito trabalho, mas dá vontade 1º de abril de contar mentirinha boa. Ai, que vontade. Bem, vamos para a realidade, Bédia Oliveira. Cerca de 300 rodoviários estiveram presentes ontem, quinta-feira, dia 31, no sindicato da categoria para discutir a contraproposta apresentada pelo Cetraspetro, que representa o patronal. Durante o encontro foi definido o estado de greve. A contraproposta dos patrões foi recusada de forma unânime, esclareceu Edson de Oliveira, presidente do Sindicato dos Rodoviários. Após a confirmação do estado de greve, os rodoviários podem paralisar 70% das atividades a partir do dia 7 deste mês, caso nenhum acordo seja estabelecido entre os sindicatos patronal e dos rodoviários. Então, muita gente estava espalhando aí nas redes sociais, vai ter greve, não. Se não for aceito, aí sim, no dia 6, no dia 7, a partir do 1º minuto, aí eles paralisam, mas aí nós vamos informando aqui, ainda não é 100% certo. Bem, ontem também foi um dia polêmico lá na Câmara dos Vereadores, né? Por quê? Ontem, quinta-feira, dia 31, a Câmara Municipal de Petrópolis negou com 9 votos contra 5 a favor o pedido de cassação contra o prefeito Rubens Bontempo, do PSB. Durante a sessão, apoiadores do governo se manifestaram contra o pedido protocolado pelo vereador Eduardo do Blog, do Republicanos. Em vários momentos, houve gritaria e troca de acusações entre o público presente. Foram a favor da cassação os vereadores Ingo Rames, do DEM, Fred Procópio, PL, Marcelo Lessa, Solidariedade, Gilda Beatriz, PSD e Otávio Sampaio, PSL. O vereador Eduardo Blog, do Republicanos, por ser autor da denúncia, não teve direito ao voto, conforme prevê o regimento interno. Em contrapartida, votaram contra a cassação os vereadores Yuri Moura, do PSOL, Domingos Protetor, PSC, Júnior Coruja, PSD, Júnior Paixão, DC, Ronaldo Ramos, PSB, Dudu, MDB, Gilmagno, DC, Mauro Peralta, PRTB e Marcelo Chitão, do PL. Com a rejeição, o processo será arquivado. O vereador Eduardo Blog havia baseado o pedido de cassação, segundo ele, em infrações de omissão, como no caso das roupas doadas ao município que estragaram após ficarem armazenadas em uma praça do Alto da Serra e expostas à ação do tempo. Também desrespeito à lei, quebra de decoro, entre outras situações que o vereador colocou lá no pedido de cassação. Bem, agora nós saímos daqui, de Petrópolis, e vamos dar um pulinho em Três Rios, porque a gente tem um público bom lá. Quero mandar um abraço para o pessoal de Três Rios e dizer o seguinte, que a Prefeitura de Três Rios, através da Secretaria de Assistência Social, realizou, na última segunda-feira, dia 28, um chá de mulheres para as usuárias do programa Criança Feliz, que atende famílias com crianças entre 0 e 6 anos. As mulheres receberam orientações do nutricionista e coordenador da ATAM, Luiz Felipe Leal, e conheceram as ações do programa Criança Feliz através da subsecretária Claudilene Pereira e da coordenadora Beatriz Pena. Ao final, as usuárias participaram de um café da tarde e ganharam kits com fraldas descartáveis e repelentes. Abre aspas. Nossas equipes realizam o acompanhamento dessas famílias e dão orientações importantes para fortalecer os vínculos familiares e comunitários, apoiar as gestantes e estimular o desenvolvimento das crianças, fecha aspas, destacou o secretário de Assistência Social, Pedro Brasil. Bem, notícia boa lá de Três Rios e vamos continuar no município porque tem mais informações de lá. Na tarde de ontem, quinta-feira, dia 31, taxistas de Três Rios estiveram com o prefeito Joá
para apresentar algumas reivindicações. Há mais de 5 anos, a categoria solicitava algumas melhorias. O encontro ocorreu na sede da Prefeitura de Três Rios. Na ocasião, foi apresentada a possibilidade de reajuste das tarifas, aumento da fiscalização e combate a veículos de passageiros ilegais, bem como melhorias nos pontos de táxi. Participaram do encontro, além do prefeito Joá, o secretário de Transporte Jefferson Mercedes, membros da Comissão de Avaliação e Planejamento dos Estacionamentos e Pontos de Táxi do município de Três Rios e representantes dos taxistas. Tem até um bannerzinho que eles espalharam aí para a gente divulgar, não sei se a produção esqueceu, o banner do táxi aí de Três Rios, mas tudo bem. Bem, vamos sair de Três Rios e vamos para o município de Teresópolis, um município vizinho, isso mesmo. Vamos falar sobre a Chocoserra, eita coisa boa, em plena sexta-feira falar de chocolate, mas o Festival do Chocolate de Teresópolis, o Chocoserra 2022, será realizado de 21 a 24 de abril, então não é agora não. Hoje é dia 1º, daqui a 20 dias. Produtores de chocolate de Teresópolis podem se cadastrar para participar do festival. Para se cadastrar, os interessados devem comparecer à Secretaria de Cultura, que fica na Avenida Feliciano Sodré, 675, terceiro andar, lá da Prefeitura. Sempre de quarta a sexta-feira, de 1 às 5 da tarde, na Secretaria de Cultura. Informações, anota aí se você tem interesse. 2742-2918. Realizado pela Prefeitura através da Secretaria de Cultura, o Chocoserra 2022 terá os mais variados produtos à base de cacau nos estandes de chocolaterias, além de estandes de salgados gourmet e um de cerveja especial. Além disso, o público poderá ver também o funcionamento de uma mini fábrica de chocolates, shows de música, recreação e teatro infantil. O evento conta com o apoio da FEComércio e apoio também da Cooperação do Comércio. A entrada é franca. Gente, falar de chocolate, ó, perto da hora do almoço e tudo mais, já deu água na boca. E ainda lá em Teresópolis, vamos continuar em Teresópolis. Taxistas interessados em se cadastrar no aplicativo táxi.rio.cidades devem comparecer à Prefeitura na próxima quinta-feira, dia 7. Com a coordenação das Secretarias Municipais de Ciência, Tecnologia e de Segurança Pública, o cadastro e o treinamento para o uso do aplicativo em Teresópolis será realizado no Teatro Municipal, segundo piso da Prefeitura, das 10h30 da manhã até 12h30. Os taxistas devem apresentar o Alvará 2022. Teresópolis é a primeira cidade da região serrana a aderir ao novo aplicativo para táxi do Rio de Janeiro. O prefeito Vinícius Clauson, secretário municipal de Fazenda e Planejamento do Rio de Janeiro, Pedro Paulo, e também o presidente da Câmara de Vereadores, Leonardo Vasconcelos, autor da moção que indicou a implantação do aplicativo no município, assinaram no último dia 18 o convênio de adesão ao aplicativo táxi.rio.cidades. Bem, e assim terminamos este primeiro bloco. Vamos para um breve intervalo. Eu volto já com outras notícias. E ainda hoje eu recebo o Coronel Germano. Nós vamos falar sobre a situação do deputado federal Daniel Silveira, que foi obrigado a recolocar a tornozeleira, né? Então, assunto do dia, nós vamos bater um papo com o Coronel, vamos falar juridicamente como funciona isso, se está certo, se está errado. Vamos com uma análise técnica sobre o deputado federal Daniel Silveira, mas isso depois. Vamos para um breve intervalo e a gente volta já. No Brasil, a violência contra a mulher é um grave problema de saúde pública que atinge todas as classes. Dados mostram que, apesar dos avanços, ainda é preciso conscientização e mais eficiência nas medidas de proteção às mulheres vítimas de agressão. De acordo com o dossiê Mulher 2020, divulgado pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, 82,4% dos crimes foram cometidos pelos companheiros ou ex-companheiros da vítima, e que 78,8% das vítimas de feminicídio foram mortas dentro dos seus próprios lares. Precisamos mudar essa realidade. Para aperfeiçoar a Lei Maria da Penha, apresentei o projeto 146 de 2021, que prevê a criação do dispositivo tecnológico para melhorar o sistema de defesa e comunicação à mulher vítima de agressão. Hoje já existem diversos meios eletrônicos. Por exemplo, as comunidades carentes recebem através de SMS
informações, muitas das vezes devido às chuvas, calamidade pública, uma série de coisas. Então, o Alerta Rio mesmo, nós recebemos, é fácil a implantação hoje desse sistema no celular, no caso da vítima. E, evidentemente, o agressor sendo condenado, tendo a tornozeleira eletrônica, existe esse controle. A pessoa está num shopping e recebe a informação que o agressor está ao entorno. Dá tempo dela procurar a polícia, a segurança, ligar 190, pedir socorro, se afastar do local. Então, são meios de comunicação, meios eletrônicos que pode auxiliar na lei. Porque a lei por si só não basta. Nós temos visto que, apesar de existir as leis, nós identificamos aí um número altíssimo de feminicídio e diversos outros. Então, precisamos fazer com que os meios de comunicação estejam a serviço da sociedade, a serviço das vítimas, em briga de marido e mulher. Precisamos, sim, nos meter para salvar a mulher. Vai começar o maior show de gostosura de ofertas. Páscoa Chocolate Bramil. Mussarela quilo 27,50. Café Pelé 500 gramas 15,48. Omo 1 quilo 600 14,98. Bramil é chocolate. A feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Assembleia de Deus, só o amor constrói. Pastor Cristóvão Nunes e a missionária Adriana convidam você para os cultos de louvor e adoração a Deus. Toda quarta-feira, das 7 às 9 da noite. Toda sexta-feira, consagração de 9 às 11 da manhã. Sábado, culto de louvor e adoração a Deus, das 7 às 9 horas da noite. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. João 14:6. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Voltamos com o programa original nesta sexta-feira, 1º de abril. Vamos que vamos, porque tem muita notícia ainda. E hoje nós vamos falar ainda de saúde e vamos falar do tema Daniel Silveira e a tornozeleira, já já. Bem, mas agora vamos para a seguinte notícia. A Firjan Senai está oferecendo cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional voltados para quem deseja entrar no mercado de trabalho ou precisa se atualizar para se manter empregado ou empreender. As opções são muitas. 241 cursos com inscrições abertas em 22 unidades do estado do Rio de Janeiro, com 4.225 vagas. Facinho, gente. Vai lá no firjansenai.com.br/cursos e aproveita, porque vale muito a pena. Bem, todos os dias a gente fala aqui de saúde. Anteontem nós falamos de obesidade infantil, ontem nós falamos de câncer, falamos também de outros temas na área de saúde. Mas hoje a gente vai tratar de um tema que é saúde, mas na verdade é mais estética. Mas como tem um procedimento, aí é saúde. Por quê, gente? Sexta-feira é um dia que a gente pode com umas informações mais leves. Então nós vamos falar de prótese de mama, isso mesmo. Quais opções e o que perguntar ao médico? O cirurgião plástico, Dr. Alexandre Siqueira, dá mais detalhes sobre o assunto. Nós vamos conferir o que o doutor diz. Preste atenção, hein? Tem muitas pessoas aí fazendo besteira, tem gente colocando prótese em qualquer lugar. É seríssimo, porque é uma cirurgia, é invasivo, então as mulheres têm que prestar atenção para evitar problemas futuros. Então vamos conferir juntinhos.
O que é a prótese de mama? Do que ela é feita? A prótese é como se fosse um saquinho de silicone, contendo gel de silicone dentro. Esse saquinho tem múltiplas camadas, que dão enorme resistência para os implantes e permitem que sejam esticados ou comprimidos sem que rompam. Um outro detalhe é que o gel que preenche as próteses é coesivo, ou seja, parece uma gelatina, que mesmo quando cortado, permanece junto, coeso, sem escorrer ou espalhar pelo corpo. Aqui vale destacar um ponto importante. Esse silicone da prótese é diferente do silicone industrial, que é líquido e não coesivo. Infelizmente, algumas pessoas injetam esse silicone industrial no corpo, clandestinamente, causando sequelas terríveis de difícil tratamento. Quais as opções de próteses que existem? Existem diversos tipos de prótese. Elas podem variar de acordo com o formato. Elas podem ser redondas, ovais, em forma de gota, entre outras. Interessante é que próteses de mesmo formato e mesmo volume podem ser completamente diferentes uma da outra. Uma prótese redonda, por exemplo, pode ter o mesmo volume e o formato de um disco, ou um formato de uma laranja cortada ao meio. Essa diferença ocorre pelas diferentes proporções da base e da altura. Existem próteses com volumes maiores até do que 700 ml, ou próteses pequenas com volumes menores do que 100 ml. Podem ser diferentes também na textura, ou seja, na rugosidade do revestimento. Elas podem parecer mais ásperas ou mais lisas. Existem próteses lisas, microtexturizadas e macrotexturizadas. E também no tipo de gel que contém. Tem gel mais ou menos coeso, mais duro ou mais macio. Ficou claro que existem muitos tipos de próteses? Todos esses fatores devem ser considerados para a definição de qual a melhor prótese para cada mulher. Se você for colocar a prótese de mama, ela pode sofrer rejeição? Não. Rejeição é um termo utilizado quando num transplante de órgãos o corpo desencadeia uma reação imunológica contra o órgão transplantado. Então, não é o termo mais correto para se falar quando a gente está falando de prótese de mama. No caso das próteses, o que pode acontecer é uma infecção no local da cirurgia, ou seja, no local em que foi colocada a prótese. E pode ser necessário retirar o implante para o tratamento dessa infecção. Isso pode acontecer sim. Agora, vou começar a falar da cirurgia propriamente dita. A incisão para colocar uma prótese costuma ser pequena, de aproximadamente 3 a 5 centímetros. E são 3 os principais locais para a incisão. Primeiro, axila. Tem a vantagem porque a cicatriz não fica na mama. Por outro lado, a cicatriz aparece quando se usa uma regata. Além disso, o pós-operatório tem mais restrições. Na areola, tem a vantagem porque a cicatriz fica escondida entre o claro da pele e o colorido da areola. Essa incisão ela pode ser utilizada também quando se quer reduzir o tamanho da areola. Um ponto contra é que quando a cicatriz fica ruim, por exemplo, quando ocorre um queloide, essa cicatriz vai estar exatamente na área mais nobre da mama. Sulco inframamário tem a vantagem de ter um pós-operatório mais tranquilo. A cicatriz fica escondida na dobra inferior da mama. E contra, praticamente não tem. Onde fica a prótese de mama? Antes de explicar isso, eu preciso falar um pouco sobre a anatomia do tórax e da mama. A mama é uma glândula composta por várias unidades produtoras de leite e seus ductos, que drenam em direção ao mamilo. É revestida por um envelope de pele e gordura e ela fica apoiada sobre o músculo peitoral maior e sobre as costelas. Vale lembrar que o formato do nosso tórax não é reto, e sim curvo. Portanto, as mamas ficam apoiadas em um plano que joga sempre as mamas para frente e para o lado. O mesmo acontece com as próteses. O que deixa as mamas juntas é o sutiã. As próteses de mama podem ser colocadas à frente ou atrás do músculo peitoral, dependendo do quanto você quer proteger mais a prótese ou não. Quando ficam à frente, a posição é conhecida como subglandular. Quando ficam atrás, a posição é conhecida por submuscular. Algumas vezes podem ser colocadas apenas parcialmente atrás do músculo, sendo a posição chamada de dual plane. A opção de se colocar a prótese atrás do músculo é para diminuir a percepção da prótese em pacientes muito magras ou com volume muito pequeno de mama para cobrir o implante. Mas qual é a melhor incisão e qual é o melhor plano para se colocar o implante? Não existe uma incisão ou um plano que é melhor ou pior que o outro. São todas opções que o cirurgião deve avaliar para cada caso. Não existe uma receita de bolo. A escolha do melhor implante e a melhor maneira de se colocar deve ser individualizada, levando em conta a anatomia de cada paciente. A prótese de mama pode atrapalhar a amamentação?
Como a prótese é colocada por trás da glândula, não existe interferência da cirurgia na produção ou ejeção do leite. Exceção deve ser feita nos casos em que o implante é colocado via periareolar, em que o cirurgião acessa o local onde vai colocar o implante, incisando, cortando o tecido mamário. Nesses casos, pode eventualmente haver um prejuízo na ejeção do leite. A prótese de mama pode atrapalhar na detecção do câncer de mama? Os exames de imagem atualmente disponíveis para investigação do câncer de mama conseguem avaliar muito bem as mamas com prótese ou sem prótese. A presença de um implante pode, por vezes, até auxiliar a percepção de um nódulo superficial, pelo implante funcionar como um anteparo, que expõe mais do que uma mama sem implante. Uma dúvida comum é se pode fazer mamografia com a prótese de mama. Pode sim. Existem algumas manobras que se faz durante a mamografia para visualizar melhor o tecido da mama. Quanto tempo dura uma prótese de mama? Tem validade? As próteses de mama não têm data de validade. Portanto, não tem uma data ou um prazo em que tenham que obrigatoriamente serem trocadas. A principal indicação de troca de prótese é por perda de resultado estético, ou seja, com o passar dos anos, os tecidos mamários ficam mais flácidos, perdem a sustentação, sendo necessária uma cirurgia para corrigir essa flacidez. E na ocasião, também se trocam as próteses. A segunda causa mais frequente de troca de prótese é por contratura capsular. Eu vou explicar melhor. Todo dispositivo médico implantado gera uma resposta padrão no corpo, que faz com uma cápsula em torno desse dispositivo, tentando isolá-lo, seja ele uma prótese ortopédica, um marca-passo, um catéter ou uma prótese de mama. Pode ocorrer, então, um processo de retração dessa cápsula, que no caso das próteses de mama, chamamos de contratura capsular. Quando isso acontece, está indicada a troca da prótese e o tratamento da cápsula através da liberação, retirada completa ou parcial da mesma. E, por fim, a terceira causa é por ruptura do implante. Essa, ainda bem mais rara. Você pode escolher qualquer volume de prótese para colocar? Não. O volume do implante é o resultado final de uma avaliação de vários parâmetros e medidas que variam de paciente para paciente. São levados em conta a altura da paciente, tamanho do tórax, tamanho da base da mama, sobra de pele existente, posição da mama no tórax, entre outros. Depois dessa avaliação, é determinado um volume máximo, ou seja, um volume máximo que cabe dentro da paciente. Levando isso em conta, o volume a ser escolhido deve ser um consenso entre o paciente e o cirurgião. Se tiver interesse em colocar uma prótese de mama, procure um médico especialista, de preferência um cirurgião plástico. Isso aí, cirurgião plástico e que faça parte lá esteja registrado lá no Conselho Regional de Medicina como cirurgião plástico, tudo direitinho, hein? Tem que ter cuidado, eu vou curtir e vou agradecer. Bem, daqui a pouco eu recebo aqui o Coronel Germano, vamos falar sobre o retorno da tornozeleira, né? Ou seja, o deputado federal petropolitano Daniel Silveira teve que recolocar a tornozeleira, querendo ou não, teve que obedecer, senão ia receber multa de 15 mil, multa diária aí. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto, já o estúdio pronto, daqui a pouco o coronel aqui com a gente. Mas antes eu quero falar rapidinho sobre Covid-19. O relatório da Organização Mundial de Saúde sobre a Covid-19 apontou uma queda de 14% no número de novos casos da doença no mundo, na semana de 21 a 27 de março, em relação à semana epidemiológica anterior. O número de mortes teve um aumento de 43%, mas foi causado por mudanças de metodologia para a definição de mortes no Chile e nos Estados Unidos, e também ajustes de dados na Índia. Nas 6 regiões da entidade foram verificadas várias situações, foram verificadas tendências de diminuição de novas infecções. A OMS, contudo, demonstrou preocupação com a diminuição dos testes para detectar o vírus nos Estados membros. Bem, e ainda um estudo feito nos Estados Unidos revelou que a maioria das crianças e adolescentes entre 5 e 18 anos internadas em relação à Covid-19 não estava imunizada, reforçando a importância da vacinação neste público. A pesquisa publicada no The New England Journal of Medicine mostrou que na faixa de 5 a 11 anos, 92% dos hospitalizados não tinham recebido a proteção. Já entre aqueles com 12 e 18 anos, 87% dos internados não haviam sido imunizados contra a Covid. E ainda nesse tema, para encerrar, antes do comercial, a última edição do boletim Infogripe da Fiocruz mostrou que a média móvel de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças de 5 a 11 anos teve um aumento de 309% entre a primeira semana de fevereiro e a última de março. Segundo o balanço, o crescimento foi de 110% na faixa de 0 a 4 anos. Na população adulta, houve queda em todas as idades.
Dados indicam alta de casos de vírus sincicial respiratório, principal causador de infecções do trato respiratório inferior, como, por exemplo, a bronquiolite nos mais novos. Vamos para um breve intervalo e eu volto já já. Vai começar o maior show de gostosura de ofertas. Páscoa Chocolate Bramil. Mussarela quilo 27,50. Café Pelé 500 gramas 15,48. Omo 1 quilo 600 14,98. Bramil é chocolate. A feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Voltamos com o programa original, sexta-feira, dia 1º de abril. Estamos ao vivo. Essa data me dá sempre vontade de contar mentirinha boa, mas não tem mentirinha não aqui, gente. Só são fatos. Mas hoje nós vamos falar de um assunto que é um dos mais comentados nas redes sociais, até porque ele é deputado federal e é petropolitano. E está aqui nessa região de abrangência. Nós estamos além de Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul e Pati. O deputado é conhecido nacionalmente, mas principalmente aqui na área onde ele foi muito bem votado. E todo mundo acompanhou aí na grande mídia que ele não queria recolocar a tornozeleira, e aí ele foi para Brasília e pediu meio que um asilo ali na Câmara, enfim, toda essa história, e ele teve que recolocar, porque o ministro Alexandre de Moraes colocou multa ali diária, então ele aceitou recolocar ontem. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui o Coronel Germano, que 30 anos na corporação, na Polícia Militar, é advogado e também tem mestrado em Direitos Humanos. Então, nós vamos bater um papo aqui para saber vários assuntos, mas eu já vou começar com a pergunta difícil. Tá certo ou não tá certo o deputado ter que recolocar a tornozeleira? Boa tarde, obrigada. Boa tarde, Beth. Boa tarde, amigos que estão nos assistindo. Uma satisfação. Bom, gente, é um assunto que a gente vai tomar um posicionamento tranquilo, de forma técnica, e não pode ser de outra maneira. Eu vou ter que dar um pulinho lá na história do nosso país, no sentido do direito penal. O nosso país, até 1871, a polícia ficava dentro do judiciário. A separação dos três poderes, ela demorou a sair da França, de Montesquieu, até chegar nas regras portuguesas. Antes do Código Imperial, nós tínhamos as legislações filipinas, que regulavam os procedimentos criminais, e o juiz permaneceu, para meu amigo, para Beth, entender o seguinte: até 1871, o desembargador mais antigo era o chefe da polícia. O que é inadmissível. A polícia tem que estar afastada. A polícia é do executivo, não pode estar dentro do judiciário. E agora, com todo respeito à sua excelência, o ministro Alexandre de Moraes, até tem umas obras dele lá em casa, é inadmissível o judiciário tomar a decisão de iniciar uma persecução criminal, sem ter sido provocada. Uma das características constitucionais da magistratura é a inércia. Eu só posso entrar na justiça contra a Beth, vamos supor que ela me aluga uma casa ou vice-versa, o juiz só pode decidir se eu for autor e ela réu ou vice-versa.
O juiz não pode deliberar sobre isso. O juiz é um terceiro. Então, assim, para começar o início de um inquérito, que é o inquérito das fake news, né, onde o magistrado inicia a apuração. A justificativa seria que ocorreu dentro do tribunal? Não, tem que ter. Agora, o pior nessa questão dessa apuração, fake news, é que a procuradora de muita competência, Raquel Dodge, ela requereu o arquivamento. Quem é o titular da ação penal? É o Ministério Público. No exemplo que eu dei aqui do direito civil, do direito imobiliário, se eu não entrar na justiça contra a Beth, o juiz não pode se manifestar. No caso do crime do direito penal, esse titular, né, tem uma expressão em latim que eu não gosto de falar, quem tem o domínio, quase que eu falei. Não, pode falar e traduz, não, eu não gosto não. É porque a doutora Márcia Colonese, eu entrevistei, ela fala toda hora a expressão de latim, que ela é promotora. Só traduziu. Quem tem o domínio da ação penal, quem é privativa da ação penal é o Ministério Público. Então tá, já começa o erro aí. Na visão técnica, né? Nessa visão. Sim. Na visão técnica, o ministro Alexandre de Moraes está errado. Sim. E outro detalhe... A gente tem que falar isso com cautela. Tem que falar com cautela. Tem que botar todo sem dúvida. Não, mas eu falando tecnicamente não pode me fazer nada. Eu não vou ofendê-lo. E nesse ponto eu tenho grande consideração pelo deputado, mas eu não vou ofendê-lo. Se é isso que ele está querendo, não vai ter da minha parte. A gente procura defender a questão. Também não estou criticando o deputado, ele está no seu exercício. Mas tem uma questão aí de opinião, Beth, que para mim é sério e grave. Não, mas assim, só para entender quem é leigo das leis. Tá bom. Então, o ministro Alexandre de Moraes não poderia ter feito isso? Ou está errado? Não, hipótese alguma. Por causa de opinião, não. Poderia sim, se o Daniel Silveira tivesse feito... Boa pergunta dela. Vamos supor que ele tivesse organizado um grupo armado para fechar, para prender os ministros do Supremo. Aí nós temos um crime contra a Lei de Segurança Nacional. Mas o que ele fez de xingar... Verbalmente, em hipótese alguma. Hipótese alguma. Isso não sou eu que quero, não. Eu já expliquei quando eu comecei com a minha participação que delitos menores não importam em prisão. Um furto, gente, que até 4 anos, a pessoa não fica presa imediatamente. Depois ele vai... O que acontece com o furto? Então, qual seria o procedimento? Vamos lá. Qual seria o procedimento? Aqui ninguém está para defender o Daniel, nem para acusar o ministro. Aqui a gente está falando tecnicamente. Tá só para entender quem é ele. Sim. Então, pro Daniel ter chegado a esse ponto, ter que usar a tornozeleira, o que ele teria que ter feito efetivamente? Porque, por exemplo, que ele ofendeu, a gente sabe. Sim, mas aí caberia, no caso, um processo de danos morais. Sim. Que teria que ser provocado? Porque é muito confuso para a população. Se ele não cometeu tecnicamente um crime, por que ele tem uma prerrogativa... Teve a prisão domiciliar, teve que usar a tornozeleira? Ele tem uma prerrogativa, que não é dele, que é de todo parlamentar, que está no artigo 53 da Constituição, que lhe dá a plena liberdade de se expressar. Eu não gosto, mais uma vez, quero deixar bem claro, apesar de gostar dele... Da maneira como ele se expressa. Não, nada de xingamento, isso não concordo com isso. Mas isso não justifica prisão. A prisão. Pela ofensa, não. Né? Pela ofensa pode ser Pelas nossas leis, não justifica. Não justifica, não tem cabimento. Eu até dei um exemplo do futebol. Eu assisti o finalzinho, que eu não sou nem Botafogo, nem Fluminense. Mas no finalzinho, quando estava terminando, eu vi um tumulto. Os jogadores ali... Quem faz a segurança é o batalhão de policiamento de estádios, né? O batalhão especial de policiamento de estádio. Não sei se as pessoas que estão assistindo percebem, quase que não, mas quem de azul que abraça são policiais militares que estão de forma de educação física. Não houve nenhum incidente, mas várias pessoas xingaram o árbitro. Um oficial que foi meu aluno perguntou ao coronel, não tinha que prender o jogador por xingar o árbitro? Claro que não. Teria sim, se tivesse xingado... No se for prender alguém por xingar o árbitro, Nossa senhora, é um maracanã inteiro. Não, isso aí faz parte. Do árbitro, é sempre juiz ladrão. Sim, coitado da mãe, né, dele, que não tem culpa. Mas esses crimes de opinião é inadmissível. O delito ali não seria apenas a ofensa, até a figura do magistrado, poderia até haver o desacato, Beth. Mas o desacato, ele importa em prisão imediata, mas não em permanência. Isso que eu quero colocar. Mas, coronel, só acha que uma pessoa pode desacatar um policial, civil, militar, penal? Não pode não. Ele vai ser preso, mas rapidamente é colocado em liberdade, porque a pena é pequena.
É para conter aquele momento de a pessoa estar desequilibrada ali e ela contida ali. Exatamente, nós estamos... Eu quero deixar bem claro, tá, gente? Que tem gente que entra no Facebook para ofender as pessoas, não. Podem responder e ter que indenizar. Isso. Liberdade de expressão é uma garantia constitucional, todavia, calúnia, injúria e difamação não foram revogados. O que eu estou dizendo é que não cabe a prisão. E o deputado está sendo preso. Mas, por exemplo, tudo isso que o Daniel Silveira falou contra o ministro e outras pessoas que ele xinga, que ele quer, tudo isso que ele falou, a pessoa teria que entrar com um processo tão de... que ele tinha que fazer. Isso aí, qual seria o procedimento certo do Alexandre de Moraes? O procedimento certo dele é mandar cópia para o Procurador-Geral da República. Não pode juiz agir de ofício, Beth. Aí, no caso, o procurador que teria que... O procurador instaura o inquérito, oferece a denúncia... porque isso é inadmissível. Assim, ele foi ofendido, ele mesmo mandou prender? Bom, ela agora foi mais brilhante do que eu podia ser. Como uma pessoa pode ser autor, pode ser acusador e juiz da sua causa? Que isso? Assim, eu também não estou defendendo o Daniel, até porque assim, eu conheço o Daniel pessoalmente, ele já veio no programa, mas... Sim, um rapaz honesto. Vamos logo falar isso. Não sei se é honesto ou não. O que eu sei da vida dele é um rapaz incorruptível. Eu não vou... Só isso já merece que eu tenha um pouco mais de respeito. Não estou duvidando que não seja honesto, mas sim, eu, como jornalista, eu não vou ficar de um lado nem de outro. Mas tá bom. Assim, eu conheço o Daniel, ele, né, ele é petropolitano, muita gente conhece aqui e tal. Eu já falei para ele, inclusive, a gente já conversando em off, eu já falei que eu acho que ele é estourado. Então, assim, eu acho que ele pode fazer tudo que ele faz sem precisar xingar e tal, porque quando você xinga, você já perde sua razão, você já mostra um certo desequilíbrio, na minha opinião. Eu não sou psicóloga, né? Um psicólogo poderia dizer isso. Mas o que a gente está conversando aqui é tentando entender isso, porque assim, mesmo ele tendo todos esses problemas, assim, na minha visão de desequilíbrio, não justifica essa prisão, eu acho. É inadmissível. É inadmissível. Isso é muito bom que a Beth está falando, isso é o seguinte. Que estranho. Muitas pessoas não gostam dele, não gostam do presidente e justificam essa ação. Eu condeno, sabe por quê? Hoje, o meu amigo que não gosta do presidente, não gosta do Daniel, acha bacana. Amanhã, quando isso for contra você... Vou dar um exemplo aqui de Petrópolis. Por exemplo, vamos supor que eu não gosto do juiz fulano de tal de Petrópolis. Aí eu xingo o juiz. Aí o juiz pega e já manda me prender, porque ele foi... Não tem que ter um processo, isso não tem que ter alguém, não tem que provocar. Não... Sim, só se fosse um caso de flagrante. Ali não, seria flagrante não. Eu vou lá, exemplo, eu vou no meu Facebook e falar que o juiz tal aqui da vara tal de Petrópolis... Devido processo legal, não tem dúvida. Processo, mas eu não posso já sair da minha rede social presa até a minha rede social cortada. Porque esse crime é pequeno. Aí eu já vou ser condenada a ficar afastada da minha rede social? Beth, se o furto... O cara vai para a delegacia, já explicamos aqui, pratica um furto na Rua Tereza, na Ayrton Senna, em Paraíba do Sul, na Condessa do Rio Novo, em Três Rios, pratica um furto, ele acaba de ser autuado, ele é posto em liberdade? Porque as pessoas, desculpa interromper, mas as pessoas estão misturando tudo. As pessoas estão misturando tudo, assim, eu não gosto do Daniel, então quero mais que ele use a tornozeleira. Pede a produção para colocar as fotos aí do deputado, por favor. Por favor, produção, as fotos do deputado, o vídeo que a gente tiver aí, porque muita gente, principalmente Petrópolis, o pessoal conhece muito o Daniel, mas para quem não conhece, quem acompanha de fora, enfim. Produção, por favor, as fotos. Isso. Apareceu. Essa foto é da primeira vez que ele, inclusive, meio que se estressou lá. Na Polícia Federal. Na Polícia Federal, né? Até ele se acalmar. E tem outra foto. Essa foto foi da primeira vez. Tem a foto aí, ele lá... depondo e tal, e eu quero a mais recente, eu quero a da tornozeleira, isso aí. Aí ele colocou a tornozeleira e... Tem a foto do ministro? Botou aí a tornozeleira, mostrando, colocou, botando assim que tá ok. Ele tá levando na esportiva, mas na verdade ele tá muito chateado com isso, porque é o que a gente está conversando aqui, gostando ou não gostando dele, precisava chegar a esse ponto? Não, nós não podemos aceitar isso, não. Agora, eu vejo sobre a questão da ação, de ter falado que não ia colocar, etc., que também é uma coisa importante. Eu vejo, Beth, que antes dele tomar a atitude, talvez ele deveria costurar com os seus pares. Será que ele conversou com o presidente da Câmara? Não, você está falando no caso do deputado. Antes dele se abrigar lá. Sim, é uma medida que... Quem é o presidente da Câmara? É o Lira. Sim. Ele se reúne com o Colégio dos Líderes todas as segundas-feiras.
Então, era um assunto para saber qual é a ambiência da Câmara, se vão protegê-lo ou não, para depois entrar numa rota de colisão. Porque ele não poderia ficar lá, Sim. porque ia parecer que tá. Aí ia criar um conflito entre os poderes, Sim. porque ele não pode abrigar uma pessoa que, entre aspas, está meio que fugitiva ali, né? Meu entendimento também, a Polícia Federal não pode entrar ali, não. Sem a autorização do presidente da Câmara, que é uma outra casa. Então, aí cria-se um problema, né? Assim como se o presidente da Câmara de Petrópolis autorizar um evento na casa, o prefeito Rubens Monteiro pode se meter, não. Não pode entrar. Vamos supor, Covid, um assunto que já é teoricamente já é passado. Vamos supor que o presidente da Câmara de Petrópolis autorizou um evento com uma quantidade de pessoas que o prefeito acha que não é suficiente. Ele não pode entrar e intervir. É claro para mim isso. Então, dentro da Câmara, nós temos um outro poder. Tem que a separação, como eu falei aqui, num jurista do século XVIII, que foi Charles Montesquieu, que faz essa separação dos poderes. Agora, na questão da Lei de Segurança Nacional, né? Beth falou que ia me perguntar, ato democrático, antidemocrático. Bom, esse é um assunto midiático, mas, primeiro, para entender que há crime contra a Lei de Segurança Nacional, que foi revogada recentemente, mudaram a lei, o crime mais parecido que o Daniel poderia, que no meu entendimento ele não praticou, seria constranger mediante violência ou grave ameaça a ruptura do Estado Democrático. Na medida que não houve um grupo armado, foi só uma expressão verbal, no meu modesto entendimento, ele não praticou nenhum crime contra a Lei de Segurança Nacional. Ele praticou sim, foi ofensas, talvez até um desacato, mas isso seria isento pelo artigo 53, que dá toda a imunidade parlamentar. Diga, Beth. Não, é que tem muita gente aqui querendo participar. Que legal. Se der tempo a gente passa aqui, porque o meu intuito de trazer esse tema à tona é justamente porque, primeiro que ele é um deputado federal do Rio de Janeiro, então ele representa todo o estado. Sim. E a sede da emissora é em Petrópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro, e todos os demais municípios de abrangência também. E muita gente de outros municípios da Baixada acompanhando, mandar um abraço ao pessoal de Nova Iguaçu, Mesquita, especialmente o pessoal ali da Chatuba acompanha muito. Deixa eu lembrar também, tem Piraí também. Tem mais lugares assim, a gente vai recebendo mensagem de lugares que nós não estamos com a TV fisicamente, mas está aí através do Facebook, Instagram, YouTube. Então, assim, o Daniel, ele representa o Estado, então a gente tem que saber, porque hoje ele está sofrendo essa... Vamos botar assim, é uma retaliação? Qual o nome que a gente usa certo? Porque, assim, se na lei não poderia ter sido feito e é feito, meu entendimento são medidas arbitrárias. Arbitrárias, então. O artigo 319, posso estar errado, do Código de Processo Penal, ele implica, ele diz, eles elencam 9 medidas que são, que substituem a prisão, dentre eles esse monitoramento eletrônico, né? Mas isso são casos onde implica a prisão. Como eu falei, Beth, eu não vejo como enquadrá-lo na Lei de Segurança Nacional, eu não vejo como, já não enquadrando na Lei de Segurança Nacional, ele teria que ser num delito que é menor. Agora, se assim fosse enquadrado na Lei de Segurança Nacional, por crimes contra a ordem democrática ou ruptura, o Ministério Público. Jamais o juiz de ofício pode fazer isso. A gente não pode aceitar. Eu quero dizer o seguinte, eu não gosto do Daniel, não é o caso que eu gosto. Mas se eu aceito isso hoje, amanhã eu estou aceitando que viole meus direitos. Eu acho que não é questão de gostar ou não gostar. Acho que a questão aqui é o seguinte. Ele foi eleito, independente se com seu voto ou não. Ele foi eleito. Ele está deputado federal. E ele tem as prerrogativas. E aí eu fico pensando, mesmo com as prerrogativas, ele está passando por isso tudo e nós, cidadãos que não temos prerrogativas. E se eu dei um exemplo aqui, eu em Petrópolis, um juiz local. Então eu já seria condenada assim, de imediato? É complicadíssimo. A gente tem, né, o coronel, que se colocar no lugar do outro, porque se a lei vale para um, tem que valer para todos. Então, assim, muita gente, eu sei que não gosta dele, ou que é de esquerda, não concorda com o pensamento dele, está comemorando hoje, mas amanhã isso pode ser o contrário. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a lei ela é
ela chega a uma resposta, como disse o coronel, assim, arbitrária, né? Porque... Mas é isso que eu não entendo, mas aí ninguém pode fazer nada? Pode, o Senado. Só... E por que até hoje o Senado não se mexeu? Bom, Beth, assim, olha, não eu vim aqui para falar de trânsito, ela já me botou isso aqui tudo, mas verdade, tá bom, vamos embora. O tema que nós tínhamos combinado na semana era trânsito, gente. Mas mediante essa questão do que aconteceu com o deputado, a gente tem que trazer isso à tona. Eu falo que o original não é um programa de notícia. Notícia já tem em telejornal, tem notícia, mas não é um programa de notícia, é um programa de reflexão, porque a gente tem que parar para pensar nisso. Sim. Porque eu vejo muita gente comemorando, mas o problema não é o Daniel Silveira, é o que está acontecendo nesse momento no país. Hoje ri, amanhã vai chorar lágrima de sangue quando for uma pessoa que ela gosta ou quando porque assim, se a lei não está sendo respeitada para um, também não vai ser respeitada para outro. Então isso, eu como cidadã, me assusta, principalmente como jornalista, que eu preciso do meu direito de expressão. Claro que eu não sou do perfil Daniel, não vou sair xingando, agredindo nada. Mas a gente tem que ter o direito de se expressar. Sim. E aí... Bom, a pergunta seria o que o Senado podia fazer. Pode abrir um processo de impeachment. Mas para isso nós temos que ter um Senado mais... Mas para isso a gente tem que ter alguém que tenha coragem, né? Não é só um, né? Eu acho que um até nós temos. Nós precisamos ter a maioria, pelo menos, do Senado que tenha idealismo e destemmão. Alguém tem que levantar a bandeira, né? Sim, o primeiro processo de impeachment, eu tenho certeza que isso ia ser resolvido. Porque... Diga, produção. Não, tudo bem? Tá. Então, infelizmente nós temos um presidente, que é o Rodrigo Pacheco, que é quem pode colocar em pauta o processo de impeachment. Nós temos mais de 3 milhões... Mas eu não vi ninguém levantar essa bandeira. Não, já levantaram. Quem? Vários. Tem Lazier Martins, que vem tentando, e vários. O problema é que já se recolheram assinatura. O Caio, aquele menino que tem um... Caio... Não é Junqueira, não. Um menino que é blog, aí daqui a pouco eu vou lembrar o nome. Ele conseguiu recolher 3 milhões de assinaturas para abrir um procedimento contra o ministro Alexandre de Moraes. Só que o Rodrigo Pacheco não pautou. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter um presidente do Senado que tenha coragem, que tenha independência agora. Com todo respeito, quando aquele senador ele não tem uma conduta ética e pode um processo dele ser colocado em pauta no Supremo, a relação não fica das mais tranquilas, né, Beth? Não é o caso do Rodrigo Pacheco, não, que ele não responde nada, não. Mas aí ele precisava que o mineiro saísse daquela mineirice e se colocasse. Porque nós não podemos assistir isso calmamente. É uma violação muito grave, perigosa, e eles estão se arvorando cada vez mais, né? E eu vejo assim, por exemplo, ele não pode entrar em rede social. Ele não pode entrar em rede social. Ele não pode entrar em rede social, não pode dar entrevista. Não pode dar entrevista, isso. Sim. Eu queria até marcar com ele, eu queria até que ele participasse aqui do programa, tal, mas ele não está podendo dar entrevista. Então, quer dizer, não está assim um pouco demais? Sim, na verdade o ministro praticamente cassou o mandato dele, que é privativo da casa, não é dele. Então é isso. E o pior, gente, é que são delitos que não importam isso. Se o deputado tivesse praticado um grave crime, tivesse assaltado o banco, ou tivesse alguma coisa dessa monta, nós até entenderíamos, mas não foi. E nós temos, Beth, assim, um despropósito, sem entrar na mérito da pessoa, mas o fato concreto, Gedel Vieira foi encontrado com malas que a Polícia Federal, as máquinas de contar dinheiro demoraram horas. O cara está solto. Isso é inadmissível, gente. Isso aí não dá para aceitar que isso é normal. Eu não posso achar isso normal. É isso que eu estou achando estranho. Tenho uma pergunta aqui que é rápida de responder. A Cássia Ramos pergunta o seguinte, ela quer saber se é inconstitucional, por exemplo, ele não quis colocar a tornozeleira. Aí ele pagaria uma multa diária de 15 mil. É diária, né? Pesada essa multa. 15 mil. A pessoa tem que ganhar quanto se quiser ficar aí um mês? Sem dúvida. Né? Então, ela quer saber, assim, se ele não colocou... E pode ser aplicada essa multa? Ela quer saber se é constitucional, inconstitucional? Boa pergunta. Uma multa precisa de ampla defesa, né? Sem o cara se defender daquele fato... Já tem que pagar a multa? Porque até a multa de trânsito que tem ali a placa, a gente pode recorrer? Sim, tem o devido processo legal. Boa pergunta.
uma ouvinte, né, uma pessoa que está assistindo bastante inteligente. Tá, Cássia Rames, ela é líder comunitária. Parabéns. Coordenadora Sem do dúvida, Grupo União. Qualquer aplicação de penalidade ou de uma multa, ela se permite que a pessoa se defenda, né? Antes de aplicar. Agora, assim, o que eu vejo é uma questão política sem ser política partidária. Como eu falei, eu acho que ele tinha que ter tido um pouco mais de cautela para saber como seus pares iam analisar aquela conduta. Para não ter que recuar, porque agora recuando fica muito ruim. O tempo está terminando, mas eu vou chamar um intervalo rapidinho só para a gente beber uma água, que eu estou desde ontem meio rouca, a voz está meio querendo sumir, beber uma água rapidinho, eu volto para a gente finalizar, que já está terminando o tempo. E aí, você que está mandando a pergunta, a gente vai aqui ver o que dá tempo para ele responder. Já já a gente volta no intervalo. Né? Beber uma água. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Bramil apresenta Páscoa Chocolate, maior show de ofertas para você. Manga Palmer ou Tome, quilo 2,99. Banana d'água, quilo 2,99. Limão, quilo R$1. Bramil é chocolate. A feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Bem, voltamos. Agora uma pergunta que eu acho que, assim, que eu resumi, né? Que eu estava lendo no intervalo aqui algumas. Então, essa está assim... várias pessoas perguntando várias coisas, aí você faz um resumo? Vou tentar. Não, eu já fiz o resumo, então vou te jogar a pergunta. E eu acho que não é difícil. Tá bom. O seu conhecimento não é difícil. As pessoas querem saber, afinal, isso é abuso de poder do Alexandre de Moraes? Boa pergunta. Resumindo, é isso que a população está perguntando. Usando uma expressão do profeta Daniel, todo conhecimento é de Deus, né? Deus nos empresta. Então, eu quero ter, porque assim, é difícil o jurista ser humilde, mas eu acho horroroso isso, essa arrogância. Então, é abuso de autoridade. É uma figura clássica do abuso de autoridade que está sendo praticado, de forma escancarada. E aí, Beth, a nossa mídia tem culpa disso. Me desculpa, não é seu caso, mas se a mídia... Até porque eu não faço parte da nossa mídia, porque essa mídia a grande mídia que a gente está dizendo. A grande mídia, né? A gente sabe que os grandes conglomerados que têm esse poder. Sim. Aqui nós somos pequenos, então... Eu diria nosso poder aqui é só o de querer informar. Não, mas é um poder importante e é um programa de grande importância. Tem uma figura no direito que é a coautoria. Quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas penas a ele combinada. O silêncio da mídia, porque não gosta dele, favorece isso. Porque esses magistrados nossos, sem citar nomes, claro, eles têm muita preocupação com a mídia. Então foi essa anuência da mídia que está fazendo com que ele avance. E eu gostaria de lembrar para o meu amigo, minha amiga, que eu acho que muita gente já esqueceu, Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, como é que começou alguns inquéritos, ele censurando o jornalista, porque 2 auditores da Receita Federal levantaram ganhos que não estavam muito esclarecidos em relação à esposa do ministro Gilmar Mendes e do Dias Toffoli. A partir daí deram um inquérito onde a revista Cruzoé foi censurada. Tudo isso já esqueceram. Tudo isso eu não esqueço. Começou assim, essa circulação. Escolheram, deixa eu explicar, meu amigo, o que é o princípio do juiz natural. Eu estou em Petrópolis. Se eu
praticar uma besteira, né, agredir alguém, alguma coisa, o juiz de Petrópolis que me julga. Claro, se for contra um PM, será crime militar, mas vamos na regra. Eu não posso ser julgado no Paraíba do Sul. É o princípio do juiz natural. Aqui, se tiver mais de um magistrado, 2, 3, há um sorteio. Não pode escolher um magistrado. Olha, as aberrações disso daí, Beth, é difícil. Aliás, eu estou com dificuldade de explicar direito para o meu caçula. Como que eu posso explicar o que o juiz pode ou não pode fazer? O meu filho caçula está fazendo faculdade de Direito. Como eu posso explicar o que o juiz pode ou não pode fazer para o meu filho se o Supremo ensina errado todas as manhãs? Então, no caso, o ministro não está... Ele foi escolhido. Sim, mas ele não está cumprindo a Constituição, é isso? Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. E a gente pode falar isso sem Sim, nós temos direito de falar. Não, mas o que nós não podemos fazer é ofendê-los. Mas o que nós entendemos... Porque dá medo, porque eu fico pensando, o deputado federal está lá com a tornozeleira. Né? E eu não sei se eu teria esse... Bota aí a foto de novo, ele fazendo assim com a tornozeleira, produção. Eu não sei. Gente, dá medo, porque se um deputado federal que tem prerrogativa, que tem imunidade parlamentar, está lá com a tornozeleira, a gente fica com medo do que vai falar, né? Não? Sim. Não, ele não está. Ele está levando na esportiva, mas Beth, com certeza por dentro ele deve estar muito chateado. Se eu soubesse que eu ia falar de Alexandre Moraes, eu tinha chegado em Petrópolis com o meu livro que eu tenho dele, dizendo da separação dos três poderes. Surpresa. Na verdade, nós íamos falar de trânsito, mas diante de tudo isso que aconteceu, eu falei, gente, é importante esclarecer a população. Tá bom, eu estou gostando. Não, e deixando bem claro para quem ligou agora, seja no Facebook, Instagram, site, o canal, ninguém está aqui de advogado Daniel Silveira, não, tá? A gente está falando de leis. Sim, tecnicamente. Forma técnica. E, de verdade, eu estou assustada com isso. Sim. Porque a gente fica pensando assim... Hoje é ele, amanhã pode ser nós. Porque com toda a imunidade, com tudo que o parlamentar tem, está lá nessa situação... Sem dúvida. Então, assim, com toda tranquilidade, eu posso falar que o Alexandre de Moraes está sendo arbitrário. Sim. Que não está cumprindo a Constituição. Sim. Aliás, não está no seu... Se eu tivesse com o livro dele aqui, que eu tenho em casa, eu ia mostrar o livro, ele escrevendo isso. E olha que eu não sou medrosa, não, porque me acompanha esses anos todos, sabe que eu não tenho que falar, eu falo, mas eu estou com medo do ministro Alexandre de Moraes, de verdade, porque assim... Ele tem que ser parado. Olha, tem uma frase de Montesquieu, Beth, que eu gosto muito. Só o poder limita o poder. E quem poderia dar esse freio? O Senado. De novo a gente cai no Senado que está mas a gente não pode, inoperante. Sem falar em política partidária, mas nós temos que escolher nossos representantes. Não pode votar em gente corrupta, gente. Não pode votar em gente covarde. Nós temos que ter pessoas, né, que nos representem efetivamente. Quando a gente vota em algumas figuras, que eu não vou citar nome, para não cometer calúnia e difamação, só pode dar isso. Tem um timezinho que continua lá. E agora vai ter eleição. Vai entrar na questão do Senado, não vou falar Mas o Daniel, assim, só porque a gente só tem 2 minutos. Tá bom. Para o Daniel Silveira estar nessa situação. Aí tem outros deputados lá comemorando, né? Porque tem deputados aqui da região, daqui de Petrópolis, porque basicamente ele está cassado, né? Boa pergunta. Não está cassado, mas assim, ele não está podendo fazer nada no ano eleitoral. Sim, mas ainda tem outra coisa que você abordou aqui, que é um assunto que a gente acabou não colocando. Ele vai ser submetido a um julgamento e pode o Supremo acabar tornando inelegível. Não me surpreendo se isso acontecer. Não, eu vi isso também, eu vi isso em algum lugar também. Algumas pessoas já estão dizendo que já estão uma surpresa para ele. E essa Quem vai beneficiar são esses candidatos que já daqui da região, porque alguns bem conhecidos aí vão pegar. Isso. Olha, o que mais me estarrece no político e agora no juiz, me estarrece. Um juiz que eu estudei, que eu comprei a obra dele, quando ele era promotor. Tá achando o quê? O juiz muda o que ele escreve. Então você acha que agora Não, eu estou dizendo assim, a falta de coerência, Beto. Jogou dinheiro fora com o livro. Boa ideia. Dá vontade de queimar o livro, mas é que foi caro. Assim, eu acho muita coerência. É bacana, uma pessoa tem que ter uma bandeira. Eu gosto respeito o samba e tal, mas eu não me vejo de fantasiado numa escola de samba.
com todo respeito aos sambistas, mas não é da minha personalidade, eu não vou fazer isso. Cada um tem sua maneira, mas a pessoa tem que manter a sua coerência. Isso. Uma pessoa defende uma coisa... Então, falta coerência, Alexandre de Moraes, porque o nosso tempo acabou já. É que ele escreve uma coisa e age de outra maneira. Coronel Germano, muito obrigada. Bem, eu peguei o Coronel de surpresa hoje com esse assunto, porque é o assunto do dia, não poderíamos deixar de falar sobre isso, então não vou mais pegá-lo de surpresa, então vou deixar preparado. Semana que vem nós vamos falar de um assunto super polêmico, tem gente que não vai gostar, tem gente que vai gostar, mas o nosso objetivo aqui não é agradar nem desagradar, é informar. Nós vamos falar sobre casamento homoafetivo. O que é um casamento homoafetivo? Porque casamento, a palavra já diz, né? Casamento, tem que casar, homem e mulher. Então, tem muitas dúvidas aqui no país. O que é o casamento homoafetivo? Vamos falar sobre isso, gente, deixando claro, né? Porque é contra, é a favor, não sou contra, é a favor de nada disso, cada um faz o que quiser da vida. A gente vai falar sobre o tema e como ele funciona no país. Tá aceita a proposta? Vai se preparar? Tá, Esse é mais forte. Missão dada, missão cumprida. Jornalista é sempre muito perigoso. Obrigada, Coronel. Um abraço. Bem, e nós voltamos segunda-feira, se Deus quiser. Ele há de querer. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.